Os primeiros jogos do mata-mata da Liga dos Campeões já estão definidos. A UEFA realizou nesta sexta-feira o sorteio para descobrirmos os confrontos dos playoffs, para que a partir dos playoffs a gente possa ver quais times vão jogar as oitavas de final. Nesse vídeo você verá cada um dos confrontos, as datas dos confrontos e também a minha opinião sobre quem vai passar de cada duelo. Quer praticamente todo dia participar de um sorteio que pode te dar 100 mil reais e toda sexta-feira um sorteio de 1 milhão de reais? Então se liga agora nesse recado que eu tenho para passar para você do Pix do Milhão. O Pix do Milhão ele é um clube de benefícios, então você adquirindo pontos para esse clube de benefícios, você ganha cashbacks, descontos nas principais lojas do Brasil e pode até trocar depois os seus pontos por experiências. Só que além desse clube de benefícios, você tendo esses pontos, pode participar praticamente todo dia aos sorteios do Pix do Milhão. Quase todo dia tem sorteio de 100 mil reais, tem sorteio de 40 mil reais, raspou ganhou de 20 mil reais e toda sexta-feira um novo milionário. Hoje, por exemplo, já vai ter mais um sorteio em que teremos um novo milionário. Toda sexta-feira o Pix do Milhão sorteia 1 milhão de reais. Se você quiser participar do Clube de Vantagens e participar desses sorteios muito legais também, é só você conhecer o Pix do Milhão escaneando o QR Code ou clicando no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição. Informações da próxima fase. Esses confrontos dos playoffs, eles não vão demorar para acontecer. Vão acontecer já nesse mês de fevereiro. Os confrontos vão acontecer entre os dias 17 e 25 de fevereiro. Então, o espaço do jogo da ida para o jogo da volta vai ser de uma semana. Aí você deve estar se perguntando, Vini, tô acostumado com o formato antigo da Champions. Como que funcionam esses playoffs? É o seguinte, a Liga dos Campeões ela não é mais da maneira que era antes, com a fase de grupos. Agora ela tem a fase de liga, onde 36 equipes jogam entre si em 8 partidas. Os 8 primeiros colocados avançam direto para as oitavas de final. Agora, do 9º colocado até o 24º, esses 16 times jogam entre si a partir de sorteio para ver quem serão os 8 classificados para enfrentarem aqueles times que foram para as oitavas de maneira direta. Acho que vocês já conseguiram entender de maneira bem simples. Os 8 primeiros, as 8 melhores campanhas já estão nas oitavas e só vão aguardar quem vai passar dos playoffs. Times já nas oitavas. Eu citei que os 8 melhores colocados da fase de liga vão direto para as oitavas e vou mostrar para vocês quais foram essas equipes. O primeiro colocado com 100% de aproveitamento por sinal foi o Arsenal. O Arsenal foi o líder. O segundo colocado foi o Bayern de Munique, que teve 7 vitórias em 8 jogos, campanha muito boa também do time do Kompany. Em terceiro ficou o Liverpool, com 6 vitórias em 8 jogos, boa campanha, ainda mais tendo em vista as oscilações que o Liverpool teve na temporada. Em quarto ficou o Tottenham, mais um time inglês. Aí em quinto veio o Barcelona. Em sexto, o Chelsea. Em sétimo, o Sporting. E em oitavo, o Manchester City. Vocês devem ter percebido que os times da Inglaterra tomaram conta desse top 8. E essa fase de liga, querendo ou não, ela acaba sendo bem traiçoeira. São só 8 jogos. Se você começar a fase de liga já tropeçando, você dificilmente depois consegue se recuperar ao ponto de conseguir ficar nas 8 primeiras colocações. Tanto que vocês podem perceber que tem outros times de peso que não conseguiram ficar entre os 8 primeiros e ir direto para as oitavas. Casos de Real Madrid, de Newcastle, de Inter de Milão, Borussia Dortmund e até do atual campeão, PSG, que na temporada passada, quando tinha sido campeão, também não tinha conseguido se classificar na fase de liga entre os 8 primeiros. Só reiterando então, esses 8 times que eu acabei de citar, eles já estão nas oitavas e só vão aguardar quem virá dos playoffs. Confrontos dos playoffs. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar quais serão os duelos para vocês e já vou na sequência dizendo quem vai passar de cada confronto na minha opinião. Porque aí depois isso vai ser importante para a gente projetar quais confrontos nós poderemos ter nas oitavas já. Lembrando, muita atenção, os times que aparecerem na esquerda da sua tela, eles fazem o primeiro jogo nas suas casas. Os times que estiverem à direita fazem os jogos da volta nas suas casas, beleza? Começando com o Mônaco e PSG. Então, só para novamente vocês entenderem a dinâmica,
Nesse caso aqui, o Mônaco faz o primeiro jogo em casa e o segundo jogo é na casa do Paris. Nesse confronto, que é um confronto de equipes francesas, na minha opinião, vai dar PSG. PSG segue sendo um dos melhores times da Europa, pela base que manteve, vencedora da temporada passada, é até um dos principais favoritos ao título. Acho que eles não vão ter dificuldades para eliminar o Mônaco. O Mônaco costuma ser freguês do PSG na Ligue 1 e na Liga dos Campeões não será diferente. O próximo confronto é entre Galatasaray e Juventus, um confronto que é mais equilibrado do que muita gente imagina. Quem bate o olho nesse confronto pode, por instinto, responder que a Juventus vai passar. Eu acho que é um confronto bem 50-50. E como eu quero palpitar pelo menos em uma zebra aqui, eu vou palpitar na classificação do Galatasaray, que não se enganem. É um time que, tudo bem, é da Turquia, que não é de um dos principais mercados da Europa, só que o Galatasaray tem hoje vários jogadores experientes que vocês conhecem. E isso acaba fazendo a diferença principalmente em um duelo de mata-mata. Hoje, só que vocês conhecem, tem no Galatasaray o Osimhen, que era atacante do Napoli, o Sané, que era atacante do Bayern de Munique, o Gundogan, que foi meio campo do City, do Barcelona, do Borussia Dortmund. Então é um time bem experiente e creio que eles vão complicar a vida da Juventus, mesmo fazendo o jogo da volta em Turim. Vamos para o próximo confronto, que é uma revanche entre Benfica e Real Madrid. Eles que haviam se enfrentado na última rodada da fase de liga, com o Benfica vencendo por 4-2, com direito até a gol de goleiro no último lance. O Real Madrid, eu sempre venho falando sobre ele aqui nos vídeos, que é um time que não tem feito uma boa temporada, tem deixado a desejar muito na sua parte defensiva, é um time que por muitas vezes é salvo pelo Courtois. E eu acredito que se fosse um jogo único, eu até poderia palpitar hoje na classificação do Benfica, porque em um jogo único tudo pode acontecer, é tudo muito imprevisível. Agora, quando se trata de dois jogos tendem a favorecer o melhor time. E mesmo que o Benfica tenha enfiado 4 no Real Madrid, nessa última semana, o Real Madrid ainda é um time melhor e tem jogadores que podem decidir, ainda mais tratando de um mata-mata. Num mata-mata, o Mbappé acaba aparecendo para fazer diferença, o Vini Júnior acaba aparecendo para fazer diferença. Então, nesse caso específico aqui, na revanche, acho que o Real Madrid vai levar a melhor. E só já para deixar bem claro, tá? Não é como se eu estivesse dizendo que o Real Madrid é um dos favoritos para ganhar a Champions. Nada disso. Para mim, hoje o Real Madrid tá bem abaixo e só não vai cair já nos playoffs, porque o Benfica não é um time de tanta força quanto outros times da Europa. Mas eu acredito que no primeiro time de mais peso com o Real Madrid bater de frente, eles já vão cair, porque o time hoje está numa fase péssima e com uma defesa muito fragilizada. O quarto confronto, bem equilibrado, é entre Borussia Dortmund e Atalanta. Duas equipes que têm mais ou menos o mesmo nível. O Borussia Dortmund tem feito boas campanhas nessas últimas temporadas da Liga dos Campeões, é um time bem traiçoeiro porque aposta muito no seu sistema defensivo. E se a gente fala de time traiçoeiro, a Atalanta tem exatamente esse perfil. É um jogo equilibrado, é um jogo que eu acho que pode até ter empate em uma das partidas, mas palpitando em uma das equipes, eu vou de Borussia Dortmund, mesmo fazendo o jogo da volta em Bérgamo. Quando chega na fase de playoffs, uma coisa que faz muita diferença é a experiência do seu elenco. E no caso do Borussia, eles têm vários jogadores que são experientes dentro da Liga dos Campeões e que até participaram da final que o Borussia fez há alguns anos contra o Real Madrid. Acreditem, nesse caso, quando existe muito equilíbrio entre os times, essa questão da experiência ajuda muito. Indo para o quinto jogo, temos o jogo entre Qarabag do Azerbaijão e o Newcastle. Esse aqui é provavelmente o palpite mais tranquilo que eu vou dar nesses playoffs. A classificação do Newcastle, que é um time bem superior, na minha opinião, ao Qarabag, que é um time traiçoeiro, chegou a vencer o Benfica até na fase de liga, mas eu acredito que eles não vão conseguir segurar o Newcastle, ainda mais com Bruno Guimarães e companhia fazendo o jogo da volta nas suas casas. Próximo confronto é a cara da zebra, Clube Bruges e Atlético de Madrid. Quem acompanhou a última rodada da fase de liga viu que o Atlético de Madrid perdeu em casa para o Bodo Glimt. Esse jogo aqui, esse duelo, é bem a cara do Atlético acabar protagonizando o vexame e perder para o Clube Bruges da Bélgica. Mas nesse caso aqui, mesmo bem ressabiado, o meu palpite é ainda no Atlético de Madrid, que tem um time melhor e faz o jogo da volta na sua casa. Mesmo dando alguns vacilos ao longo da temporada, o Atlético é um time bem encardido, ainda mais pensando em confrontos de mata-mata. Eles costumam dificultar até mesmo para os favoritos. O penúltimo jogo é entre Bodo Glimt e Inter de Milão.
Bodo Glimt que tem surpreendido em alguns jogos dessa Champions, como surpreendeu na última rodada o próprio Atlético de Madrid. Vou repetir, nesse caso do Bodo Glimt contra a Inter de Milão, que o fato de ser 2 jogos ao invés de jogo único, isso tende a favorecer o melhor time, que no caso é a Inter de Milão, por isso coloco aqui a classificação dos italianos. Agora, se fosse jogo único, poderia mudar o cenário, semelhante ao que eu tinha falado sobre Real Madrid e Benfica. E o último jogo, que vai ser um jogo bastante interessante, ou melhor, 2 jogos bastante interessantes, serão os jogos entre Olympiacos da Grécia e Bayer Leverkusen da Alemanha. São 2 times bem ofensivos, 2 times que jogam e deixam jogar, jogos duros. Mas eu acho que o fator casa vai acabar pesando e o Leverkusen vai passar para a próxima fase. Como ficou o chaveamento? Agora que eu já dei os meus palpites, eu quero mostrar para vocês como que ficou o chaveamento. Porque com esses palpites que eu dei, com essas equipes passando, quem é que eles podem enfrentar na próxima fase, nas oitavas de final? É importante eu deixar claro que para as oitavas de final também existem sorteios. Então, os 8 times que já estão garantidos nas oitavas de final, eles podem ser sorteados de um lado ou do outro da chave. Isso ainda não está definido. Indo, por exemplo, para o lado do jogo entre Mônaco e PSG, quem passar desse confronto, que no caso eu havia palpitado PSG, ele vai enfrentar ou Barcelona ou Chelsea. Isso vai ser sorteado. No jogo entre Galatasaray e Juventus, quem passar daí, que no caso eu tinha palpitado Galatasaray, vai enfrentar ou Liverpool ou Tottenham. Confrontos duríssimos. Lembrando que nessa fase de liga, o Galatasaray já venceu o Liverpool. No terceiro duelo entre Benfica e Real Madrid, que eu havia palpitado Real Madrid, quem passar daqui enfrenta ou o Sporting ou o Manchester City. No caso, nós poderíamos ter Real Madrid e Manchester City mais uma vez, como sempre tem acontecido nessas últimas temporadas. E aqui, no último duelo desse lado esquerdo da chave, no jogo entre Borussia Dortmund e Atalanta, que eu tinha palpitado Dortmund, quem passar daqui enfrenta ou o Arsenal ou o Bayern de Munique. Simplesmente os 2 primeiros colocados, as 2 melhores campanhas. Seria uma possibilidade de vermos já nas oitavas um confronto clássico entre Borussia Dortmund e o Bayern. Indo para o outro lado da chave, vocês vão ver que os times vão se repetir, porque é sempre um ou outro que pode ser sorteado. Então, nesse caso aqui, Qarabag e Newcastle, que eu tinha palpitado Newcastle. Quem passar do duelo enfrenta ou o Chelsea ou o Barça, que são os times que serão sorteados do outro lado também. A mesma coisa. Ou seja, poderíamos ter Newcastle e Chelsea, que é um confronto inglês, ou até mesmo Newcastle e Barcelona, que se enfrentaram na fase de liga. Indo para o próximo duelo entre Clube Bruges e Atlético, que eu tinha palpitado no Atlético, eles enfrentam ou o Tottenham ou o Liverpool. No penúltimo confronto entre Bodo Glimt e Inter de Milão, que eu palpitei Inter, eles enfrentam ou o City ou o Sporting. Inter e City, por sinal, seria uma reedição da final de 2023. No último confronto do lado direito entre Olympiacos e Leverkusen, no qual eu tinha palpitado Leverkusen, eles enfrentarão, no caso quem passar, ou o Bayern de Munique ou o Arsenal, as 2 melhores campanhas, da mesma maneira que eu havia citado no outro lado da chave. Então, aqui no caso, nós poderíamos até ter um Leverkusen e Bayern de Munique, que sempre se enfrentam. Queria aproveitar que eu dei os meus palpites nesse vídeo aqui para te convidar a colocar os seus palpites também de quem vai passar de cada duelo aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!